A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação e liderança. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje nós vamos ter um tema muito importante que une muito a temática deste podcast, que é a comunicação e a liderança. Eu recebo aqui no estúdio o Fábio Deschamps, que é presidente da Federação Catarinense de Basquete e também está à frente do Lide Esportes. Fábio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui, Melina, falando com vocês e conversar um pouco sobre o nosso basquete e sobre a vida daquele que trabalha com o nosso esporte, né? E eu já quero começar tentando entender essa tua relação, que é bem estreita com o esporte, mas a tua área de formação é o direito, né? Então, como foi essa tua trajetória para chegar no esporte? É verdade. Mais que eu seja formado em direito, minha paixão sempre foi o esporte. Cheguei a começar a cursar educação física, mas acabei ficando na área do direito, mas sempre trabalhando com esporte, né? Tentando jogar, a gente via que não tinha muita habilidade para jogar tão bem, então escolhemos ir para o lado de lá da quadra ou do campo, né? E começamos a trabalhar nos bastidores, e já há quase 25 anos que eu trabalho diretamente com o basquetebol, né? Já trabalhando sempre com a federação ou com a confederação mesmo, mas já faz quase 25 anos que eu estou nesse meio, sempre trabalhando nos bastidores do esporte. E como foi a escolha do basquete especificamente? Basquete é o esporte que eu mais gostava de praticar, só que eu tive um problema que eu esqueci de crescer, né? Então, a gente sabe que o basquete você tem que ter muita habilidade e altura, e quando eu vi que eu não conseguia desenvolver tudo aquilo que eu precisava para ser um atleta, eu já parti para o outro lado, né, para os bastidores. E tinha os conhecidos, muito conhecidos meus, trabalhavam com basquetebol, acabaram me convidando e a partir daquele momento já virou aquela paixão mesmo e não larguei mais, né? Tu és um dos grandes nomes envolvidos nesse desenvolvimento do basquete em Santa Catarina, né? Teve a criação do Instituto Basquete Brasil. Como tem sido esse desenvolvimento e como está o basquete no estado hoje? Na verdade, nós pegamos uma federação muito bem estruturada, a Federação Catarinense, quando assumimos 6 anos atrás, eu e o Sergião de Blumenau, né? O Sergião, sim, atleta, ex-jogador de seleção brasileira, um técnico extremamente vitorioso. E o a gente já sabe que a altura... Já sabe que a altura representa proporcional, muito. Proporcional, né? E daí nós pegamos uma federação muito estruturada, mas tínhamos muito a fazer, tínhamos que trazê-la para a nossa realidade de hoje, né? Dentro da tecnologia, dentro da informação e usando tudo aquilo que o basquete tem, que nos ensinou e que a gente pode aprimorar também para ensinar os outros. Foi aí que começamos também já de imediato o Instituto Basquete Brasil, onde a gente tenta buscar e criar novas lideranças do basquetebol, novos treinadores, novos técnicos e novas pessoas que queiram ensinar os outros a praticar o esporte, né? Que o mais difícil hoje do esporte, dito amador, é isso, é você ter pessoas que ensinem, que você só vai se apaixonar, sou apaixonado pelo esporte, porque lá no meu colégio, na minha época, eu tinha um professor de educação física que me ensinou tão bem que me fez me apaixonar por algumas modalidades. E hoje está faltando muito isso, né? Então a gente quer criar essa cultura novamente, né? Da paixão pelo esporte. E criamos o Instituto Basquete Brasil com esse intuito, para desenvolver novos talentos fora da quadra, com técnicos ou preparadores físicos, dirigentes esportivos, toda essa gama que você tem para explorar, né? E além disso, dentro da federação, aí nós implementamos todo um novo sistema, uma automação cada vez maior, né? Para que a gente consiga deixar todo mundo só se preocupar com a quadra, com o jogo. Fora da quadra, deixa que a federação resolve tudo e entrega tudo de melhor possível para que as equipes se preocupem apenas em jogar basquete, né? O basquete ele tem um espírito, né, de equipe muito grande e ele é muito transformador. Eu vi algumas entrevistas tuas que tu fala justamente disso, de comunidades menos favorecidas e tudo mais, e eu acho que o papel da liderança no basquete também ele é importante, né? É verdade, o basquete ele desenvolve muitos líderes, porque você dentro de quadra você tem que ser um líder. Então se você não for o líder ali, você não consegue decidir, você tem que tomar decisões
a cada 24 segundos dentro do basquete, né? Então você tem que ter um líder a cada jogada. Então se você for uma pessoa retraída, você não vai conseguir jogar. Então a gente incentiva muito a liderança no esporte, né? E o basquete ele é muito cultural disso. Você tem que ser a pessoa que quer decidir a partida. E você tem que entender também que você precisa ter um grupo de atletas para que você consiga ganhar campeonatos, você ganhar jogos, porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Então o basquete ele te dá lições a cada partida, a cada treino você aprende um pouco mais. Como a gente sempre diz, o basquete é um formador ideal, né? Um complemento ideal para aquela educação, para aqueles ensinamentos que você tem na sua escola, no seu colégio. Porque o basquete, se você conseguir levar os ensinamentos do basquete para a vida, você pode não virar um grande atleta, mas você vai ser um cidadão muito melhor. E consegues destacar para a gente algumas dessas habilidades que o basquete vem trazendo também para a formação de líder, para a formação de profissionais? O basquete, você tem que entender que o basquete, primeiro, você tem que lidar em grupo. Segundo, você tem que aprender a respeitar lideranças. Você tem um técnico que vai te dar ordens e você vai ter que entender aquilo e acatar aquilo que é o melhor para o grupo. Você pode ser o melhor em quadra, mas você tem sempre um grupo te ajudando. Você não vai ganhar sozinho, sabe? Então você tem 12 atletas que podem entrar em quadra a cada partida. Você faz parte daquele grupo. Então você tem que saber se destacar na liderança, mas você tem que saber fazer os outros também jogar junto com você. O egoísta não consegue nada no basquete, porque os outros vão parar de ajudar. Então isso você leva para a vida, isso são valores que você leva, né? O espírito de equipe, o saber ganhar, o saber perder, o entender o porquê que você falhou e perdeu, o saber ganhar muitas vezes, que também você tem que aprender a saborear a vitória, né? Então são lições que você aprende em quadra que você está levando para a vida. Mas o principal mesmo eu creio que seja o espírito de equipe, que você não ganha nada sozinho, você tem que se esforçar ao máximo, você melhora a cada dia, cada treino, cada esforço seu, você tem a recompensa em quadra. Mas você tem sempre mais 11 atletas para jogar com você. E você tem sempre um líder que é um técnico que vai estar comandando vocês. Então isso... trazendo, né, também acho que a inteligência emocional que vai desenvolvendo e a disciplina de treinar, né? Muito, muito. O esportista tem que ter muita disciplina, sem isso ele não vai a lugar nenhum, porque são treinos árduos. A vida de atleta não é fácil. A gente assiste às grandes competições e não imagina o esforço que é para um atleta profissional estar lá. É muito desgastante, é muito difícil, é muita ausência de família, é muito complicado, né? E muitas vezes não tão rentável quanto parece ser. Então ele tem que ser uma vida de provação e privação. Mas todo esforço vale a pena. Então todo o seu trabalho, toda a sua dedicação diária vai trazer um resultado melhor. Então a sua disciplina, a sua dedicação vão trazer frutos lá no futuro. Só que você tem que querer e muito, porque é desgastante demais, né? A gente só vê a parte final muitas vezes, mas você não sabe o processo, como foi dolorido para chegar até lá, né? E quanta gente envolvida nesse processo, né? Muita gente envolvida. Hoje, só para você ter exemplo, para um jogo de basquete acontecer, você tem 12 atletas em cada equipe, você tem o técnico, o assistente técnico, o preparador físico, isso em cada equipe, né? E você tem mais um auxiliar normalmente no banco. Você pode ter até 7 pessoas no banco. Dentro de quadra você vai ter 3 árbitros, 3 oficiais de mesa e você vai ter um representante da partida. Então isso tudo para você fazer um jogo, que seja do sub-12 ou adulto. É a mesma regra. Então olha a quantidade de pessoas envolvidas para você descobrir um talento às vezes, né? Para você fomentar o esporte e você fazer ele acontecer e ali você descobrir talentos ou valores que se levem para a vida, né? Mas é muita gente sempre envolvida para você formar um campeão, né? E eu vejo muito jovem pensando... Antes pensava em NBA, né? Começava já pensando em NBA, mas hoje o Brasil ele tem um destaque no basquete também, né? A gente já começou a mudar esse panorama de que só nos Estados Unidos a gente conseguiria ter um atleta profissional ou até mesmo fazer o caminho, né, de estar numa seleção brasileira. Mudou bastante essa perspectiva, né? Mudou. A gente tem, obviamente, o sonho da grande maioria dos atletas é estar na NBA. Você tem um campeonato europeu hoje muito forte também. Então, muitas vezes você faz uma carreira na Europa
que não deve nada para a NBA, inclusive na Europa você aprende diversas dinâmicas de jogo diferentes da NBA, e você tem o Brasil, aqui na nossa Olimpíada, você tinha 3 atletas que jogam aqui, na seleção brasileira que foi para a Olimpíada. Então, ou seja, a gente não está longe dos ditos maiores, né? Você tem atletas que nunca foram para o exterior, estavam na seleção brasileira disputando, nunca jogaram no exterior, né? E estavam disputando a Olimpíada com a gente, sabe? Então, você tem uma perspectiva de carreira completa aqui no Brasil hoje. Você pode sair lá da sua tenra idade, quando você começa a jogar, e ficar até o fim da sua carreira em grandes equipes do Brasil, que pagam relativamente bem para um esportista, e você pode ter uma carreira muito saudável, muito grande no Brasil, financeiramente também falando. Né? E como Santa Catarina está hoje no cenário nacional, né? Uhum. Nós temos atletas em formação, como que está essa realidade? Olha, a nossa realidade é muito promissora, né? Nós temos um investimento muito grande na base. Hoje nós somos o estado que mais faz basquetebol de base no Brasil. Nós temos uma infinidade de atletas jogando. No Sub-15 masculino tivemos 19 equipes participantes, desculpa. Isso é muita coisa para você ter um cenário assim, né? De equipes participando de competição. Você tem muito atleta novo surgindo. Temos todas as seleções brasileiras, praticamente tem um atleta de Santa Catarina, um atleta agora na primeira seleção brasileira, que é a Sub-15, tivemos 3 atletas meninas catarinenses, foram convocadas agora semana passada. E então é que a gente está trabalhando, né, para fomentar o basquetebol. E a gente investe muito na base para que a gente tenha cada vez mais pessoas trabalhando com o basquetebol, né? Você tem um técnico que trabalha com a base, você tem uma N possibilidades, e principalmente formando novos atletas e, como eu falei, um novo cidadão, né? Um cidadão com novas perspectivas também. Fábio, tu começou na nossa entrevista falando sobre a Confederação Brasileira, né? Uhum. E tu foi eleito vice-presidente. Como foi essa ligação com a Confederação e como isso nos beneficia também? Olha, a confederação é que a gente fala, o seu trabalho leva um reconhecimento, né? E a gente começou a trabalhar junto com a confederação, fazendo algumas competições aqui no nosso estado, recebendo campeonatos brasileiros, ajudando eles nos treinamentos, em tudo que fosse possível para o desenvolvimento da nossa confederação e das nossas seleções. Conheci muito bem o presidente atual, o Gui. Conheci o Marcelo, que é o nosso presidente eleito, né? E nós começamos a trabalhar juntos e tivemos uma afinidade muito grande pelo amor ao basquete e principalmente pelas ideias e projetos, né? Do que a gente pensa em fazer com o basquetebol. E acabou que o convite veio naturalmente. O Marcelo, que é o diretor executivo hoje da confederação, foi candidato a presidente, né? E veio me convidar para ser o vice dele. O Gui e ele fizeram uma reunião, me convidaram, logo depois os presidentes das outras federações vieram me consultar também, perguntando se eu queria ser o representante dos presidentes. Óbvio que a gente fica lisonjeado, né? Mas é um trabalho árduo, tá? Porque, como a gente fala, em Santa Catarina já é difícil você trabalhar, porque você trabalha com pessoas que querem vencer o tempo todo, né? Então é uma bolinha ao alto, é um para o ímpar, é qualquer coisa, as pessoas querem vencer. E agora em nível Brasil fica bem maior, né? O produto, o basquete e também os problemas também que você tem, obviamente, né? Quando você assume cargos maiores são os desafios. Mas eu creio que a gente está pronto, estamos aí nessa transição, trabalhando muito já diretamente com a CBB no Rio, né? Para a gente ver a melhor maneira de começar ano que vem quando a gente assumir a gestão, né? Uma maneira que seja a melhor possível para o nosso basquetebol. E esse ano tu foi acompanhar os atletas em Paris, né? Nas Olimpíadas. Como é que foi essa experiência? O que tu conseguiu trazer de lá? O que conseguiu levar para ajudar? Como é que foi essa situação? Foi sensacional, né? Quando você gosta do esporte, o sonho de todo mundo é acompanhar uma Olimpíada. Eu tinha visto a do Rio aqui, mas presencialmente, mas não trabalhando diretamente, né? Como foi agora em Paris. Então ali você ter a convivência diária com os atletas de altíssimo rendimento, isso é sensacional. Você vê, aí que a gente pode falar de quanto eles são abnegados, de tudo que eles abrem mão para estar ali, né? É um regramento absurdo, assim, você vendo o dia a dia deles. Eu tinha ido para o Mundial ano passado com eles, nas Filipinas e na Indonésia, e já tinha acompanhado um pouco dessa rotina. E você ver eles ali
também felizes demais com a conquista olímpica, de estar numa Olimpíada, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade que é estar numa Olimpíada representando o seu país e se representando também, porque você se esforçou muito para estar ali. Então você via todo o regramento deles mesmos, assim, é treino, comida e descanso, treino, comida, descanso, jogo. O tempo todo, é tudo regrado, alimentação toda correta, muito descanso, que o atleta tem que descansar o corpo sempre, né? O treinamento, levantavam, iam treinar, já voltavam, tudo regrado, já com o nutricionista dizendo que precisava comer e vai descansar de novo. Então isso você vê o atleta que a gente só assiste em quadra, né? Lá fazendo o seu melhor. Você encontrá-lo... A gente acha que é o super-homem, né? Se encontrá-lo ali fazendo fisioterapia com dores, depois de cada treino, fila na sala de fisioterapia, todos eles. E não só os brasileiros, todos os maiores atletas de basquete do mundo que a gente conviveu, todos com as mesmas dores, com os mesmos problemas, sabe? Então você vê as mesmas inseguranças, né? Mesmas inseguranças. Você vê que os Estados Unidos não foi fácil para eles. Tiveram que jogar muito para conseguir ganhar. E alguns times olhavam, os Estados Unidos vai levar essa. Então foi tão fácil assim, né? Nem contra o Brasil. A gente teve a oportunidade de jogar com eles, né, nas quartas de final. E foi aquele misto de sentimentos. Quando saiu a tabela aqui, o Brasil classificou, que bom, contra quem? Não sabemos. Aí vai assistindo, daqui a pouco, Estados Unidos. Gente, poxa, mas ao mesmo tempo é uma satisfação para todos os atletas que queriam jogar contra os ditos melhores, né? E pra gente também é uma satisfação, mas ao mesmo tempo daquela angústia, né? Poxa, a gente tá tão bem, podia pegar eles um pouquinho mais na frente. Exatamente. Mas por um lado é bom também, né? É bom quando a gente tem o desafio de jogar contra os melhores, porque a gente também quer ser o melhor, né? Então é muito importante essa disputa também. Isso é verdade. Você sempre quer jogar com alguém melhor que você para você ser testado e crescer, né? E naquele caso ali, os atletas tinham eles como ídolos. E você conseguir enfrentar seu ídolo é uma recompensa também ao seu esforço, né? Você está em quadra jogando contra aquele que você admira. Querendo ou não, tu tá nivelado com ele, Sim, né? Vocês estão disputando a mesma vaga. Vocês estão na mesma competição, disputando a mesma vaga, sabe? Então vocês são iguais. Até o jogo começar, estão em igualdade de condições. Então isso foi muito legal para o nosso jogador, muito importante para que ele leve até para a vida, né? E a gente vê que todo esforço vale a pena. Exatamente. Que eles estavam ali disputando uma partida em igualdade de condições contra seus ídolos. E não foi fácil. Não, teve um caminho muito grande desde pequeno e treinando muito e perdendo festa e perdendo adolescência, que às vezes, né, os colegas querem fazer alguma coisa, não pode porque tem que jogar, então... Bem isso. Mas isso também é uma escolha, né? É uma escolha para uma formação de um caráter, de um futuro, né? Sim, tudo são escolhas, né? A gente tem, no dia a dia a gente tem que fazer várias escolhas, né? E para você ser um atleta, você tem que abdicar de muito. E como você bem falou, é muito complicado você falar para o adolescente hoje, olha, você tem que dormir, você não pode sair, você não pode sair tanto quanto os outros, porque você pratica esporte, você quer o seu corpo. Você usa o seu corpo para o esporte, né? Para a prática esportiva, ele tem que estar descansado. Então isso é muito, muito difícil você incrustar na cabeça do jovem, da menina ou do menino, que tem que abrir mão de muita coisa para ser atleta, né? Muita coisa. E eu queria entender um pouquinho mais do Fábio também, né? Porque tu falou que 25 anos já dedicados ao basquete, muita coisa mudou. E como foi esse processo também de crescimento e de acompanhamento? Porque a gente tá falando do atleta, mas o bastidor, ele sofre também, né? Nossa, o bastidor a gente trabalha fazendo aquilo que ninguém vê, né? Eu sempre falo, quando eu vou entregar os troféus nas competições nossas, eu sempre digo para as meninas e para os meninos que estão ali recebendo, olha, a gente está aqui hoje, mas a gente só está aqui entregando troféu, porque a gente não quer aparecer. Se a gente não aparece, é porque tudo está funcionando, que a gente trabalha sempre nos bastidores para entregar o melhor, porque quem o pessoal quer ver é o atleta em quadra, sabe? A nossa função aqui é trabalhar para que eles desenvolvam o melhor deles em quadra. Então, nessa caminhada, a gente aprende muito, né? A gente aprende a lidar com egos, porque o esporte como a gente diz, é um produtor de egos, né? Então você aprende a dizer sim, você aprende a dizer não. Todo dia você tem tomada de decisões que podem impactar uma carreira de alguém. Então você tem que estar muito bem
centrado, você não pode tomar decisões num ímpeto, porque você pode prejudicar uma equipe, você pode prejudicar uma série de atletas, você pode, sabe, causar um trauma, que uma equipe pare de jogar porque você tomou uma decisão sem pensar direito. Então tudo tem que ser muito bem analisado. Nosso dia a dia é de tomada de decisões, né? E no esporte mesmo, que impacta diretamente um campeonato, você tem que estar sempre muito calmo para tomar a melhor decisão, porque senão você pode prejudicar alguém sem querer e sem saber, às vezes o seu ímpeto, né? Então isso, nessa longa caminhada, isso eu aprendi muito, né? A ter mais calma, respirar 1, 2 vezes antes de tomar uma decisão. Hoje com as tecnologias, né? Antes de responder no WhatsApp, eu estava conversando com o Sérgio, nosso vice, tudo que aconteceu nesse fim de semana, desde quinta-feira o telefone não parando de tocar. Várias finais acontecendo, estava chovendo, a quadra lisa, isso, aquilo, toma uma providência. Eu falei, gente, tudo tem, calma, vamos resolvendo, tudo tem sua hora, e a gente teve que tomar uma série de decisões nesse final de semana que impactaram muito os campeonatos, né? Então, o que a gente sempre diz, cabeça fresca, não fale de supetão, que você vai acabar se arrependendo depois e ter consequências, né? E isso também entra no nosso tema de comunicação, né? Porque a comunicação nesses casos é extremamente importante, como tu falou. O WhatsApp depende de quem está lendo, né? Sim. Então, às vezes, a interpretação de uma palavrinha errada ou como a pessoa está se sentindo no dia, se ela está mais chateada, ela vai entender, meu Deus, brigou comigo, né? Então, isso é importante o desenvolvimento também, né? É verdade. Uma palavra mal escrita ou mal falada, ela pode causar um impacto muito grande em quem está recebendo, como você bem disse. Então a gente sempre pensa muito, escreve, reescreve, apaga. Às vezes escreve no momento de raiva, olha assim, calma, vou esperar 5 minutos para mandar. Aí quando vai ler, não precisa mais, já passou. E liga e conversa. Como a gente sempre diz, o diálogo é sempre melhor. Está todo mundo jogando no mesmo lado, querendo fazer basquete de qualidade. Então você que quer fazer basquete de qualidade no nosso caso, vamos dialogar, vamos trabalhar juntos para que a gente faça o melhor, que seja decidido na quadra. Mas a gente sempre, nesses anos todos à frente da federação, a gente sempre primou pela comunicação, pelo diálogo aberto e franco, para que todo mundo saiba o que vai acontecer agora, o que está acontecendo, o que já aconteceu, e ali na frente também. A gente nunca deixou de responder ninguém, seja qual for a resposta, né? O sim ou o não, mas sempre foi dado e sempre será dado. A gente sempre falamos lá que as portas estão abertas. Você entra e você vai ver como é o nosso trabalho, porque a gente é muito transparente, muito claro naquilo que a gente faz, naquilo que a gente oferece, porque a gente não quer deixar nenhum tipo de problema para depois e nem ser questionado depois sobre algo que a gente não fez. A gente quer sempre deixar tudo bem claro para que entreguemos o melhor e, como a gente fala, do basquete aqui, que ele seja decidido sempre dentro de uma quadra de basquetebol, né? Fábio, para quem está nos ouvindo, né, acompanhando, tem um filho, conhece alguém que quer começar a praticar basquete, qual que é o primeiro caminho, qual que é a porta de entrada para começar a treinar? Olha, primeiro você tem que ver se seu filho gosta mesmo, né? Nós temos na federação, o mini basquete, que a gente chama, que não posso mais chamar de mini basquete, agora é mini basquete, porque a gente tem que botar, abrasileirar tudo, né? Mas o mini basquete é a partir dos 5 anos, que aí a gente tem uma série de produtos específicos para essa criançada se apaixonar pelo esporte, brincar, que aí o esporte vira uma grande brincadeira. Dos 5 aos 8 anos, a gente faz algumas competições, a gente leva, encontros, os clubes também já estão preparados para isso, para fazer uma grande brincadeira de basquete. E a partir dali você vai criando a paixão pelo esporte, né? Que é o que a gente quer que a criança tenha. O pai também, porque depende muito dos pais. Se os pais não quiserem, fica muito mais difícil, né? E a partir dos 8 anos, a criança já entra num outro processo de treinamento, de uma série de especificações, já de coordenações diferentes, né? Para que ele possa já aprender um pouco de jogo mesmo, de regra, para que quando ele chega aos 11 anos, ele já comece a participar de competições mesmo, porque a nossa primeira competição é o basquete sub-12, Campeonato Catarinense. Mas nós temos algumas ligas nossas locais que fazem a partir dos 10 anos.
Então, a partir dos 10, 11 anos que ele já tenha toda a capacidade de estar numa quadra, né? E a partir dali ele vai embora, aí vai até o adulto, se quiser, se conseguir, se tiver condições, né? Físicas e condições técnicas, mas a gente, na federação, a gente tem desde os 5 anos e vários clubes nossos fazem esse papel, né? Então, se você entrar no nosso site, basquetesc.com.br, ali você tem todos os clubes filiados à federação, com contato de cada um deles para que você possa se apresentar o mais próximo de sua cidade, né? Ou na sua cidade, e escolher onde treinar, onde levar seu filho para ver se ele tem condições, se ele gosta de jogar. Às vezes ele joga, sabe, gosta de brincar, não quer ser profissional, mas está ali. Vamos lá, vamos trazer o seu filho ou sua filha para praticar esporte, né? Que o esporte também é saúde. E é importante que verifiquem se é filiada à federação, né? Ter uma questão de confiança também, né? Tem a questão de confiança. Óbvio que a gente sabe que tem alguns clubes que não são filiados à federação ou à liga regional, mas sempre procure entender se esse clube é filiado à nossa federação ou à liga regional. Nós temos 7 ligas espalhadas pelo estado, que pegam todas as regiões, então a gente sempre pede para o clube se filiar à liga para jogar uma competição menor para depois vir para a federação. Então sempre procure saber, porque ali você tem os profissionais reconhecidos, você tem os treinadores que têm CREF, ou seja, sabem, já estudaram para poder ensinar da melhor maneira, você tem uma série de seguranças para o seu filho ou sua filha pratique o nosso esporte, né? Que ótimo, Fábio. Muito obrigada pela tua presença aqui no Cresce. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, acompanhando, que gosta do basquete também, uma mensagem que possa inspirar quem tá nos ouvindo. Olha, vamos lá. Primeiro, agradecer a vocês, né, agradecer o espaço e dizer que o esporte, ele abre portas. O esporte, ele salva vidas. O esporte, ele é saúde, ele é desenvolvimento, ele é bem-estar. Então, se você puder, pratique esporte. Não precisa ser esporte de alto rendimento. Apenas pratique esporte, que ele vai melhorar muito a sua vida. Obrigada, Fábio. E obrigada também a você que está nos acompanhando pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem, a gente volta. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.